Olá, alunos! Mais uma vez estamos aqui para aprender e hoje nós vamos ver filosofia. Sejam bem-vindos. O tema é filosofia moderna e contemporânea. Acompanhem na leitura, na apostila de vocês, as páginas 128 até a 136 e as questões serão todas comentadas aqui nesse mesmo vídeo, tá bom? Então, o que é filosofia? Filosofia, ela é de origem grega, significa amor ao saber, e filosofar quer dizer refletir sobre questões da vida, porque quem faz o que sente precisa de uma resposta, e essas são questões para que possamos viver melhor. Se precisar, pausem o vídeo para fazer anotações ou ouvir novamente. Afirma-se que uma das características da filosofia moderna é o antropocentrismo, que considera o homem o centro do universo. Durante a Idade Moderna, o homem descobriu que a sua inteligência o libertara de dogmas medievais, podendo então levá-lo a descobrir que era considerado divino. Então nasce o humanismo. No humanismo, o único método aceitável de investigação da filosofia passa então a ser a razão. Acredita-se que o criador da filosofia moderna até o momento é René Descartes, um dos autores mais conhecidos no humanismo, e também donos de muitas frases existenciais de questões e pensamentos humanos. Com certeza você já deve ter visto uma. Descartes, ele inaugura a filosofia, o racionalismo, o caso da razão, para retratar melhor esse objeto de reflexão da filosofia moderna. O filósofo, então, ele cunhou uma frase: penso, logo existo. Outro fato importante é que Francis Bacon esboça no século XVII as bases do método experimental. Esse método ele é conhecido como empirismo. É a realidade de cada um. É a forma pela qual cada pessoa se relaciona com o mundo em que a rodeia. O Bacon, ele procurou distinguir o conhecimento comum do conhecimento científico. Ele disse: se a pessoa aprende a comer melancia, que melancia lhe faz mal, não quer dizer que ela conheça as propriedades químicas dessa fruta. Isso é, ela não possui o conhecimento científico. Para ele, não basta somente coletarmos os dados através dos órgãos dos sentidos ou através de experimentos. É preciso atribuir o significado que seja colocado em relação uns com os outros, que busquemos uma ordem nessa experiência. Já para o idealismo, a interpretação da realidade exterior a partir do mundo interior implica na redução do objeto do conhecimento ao sujeito conhecedor, ou seja, o que se conhece sobre o homem e o mundo é produto de ideias elaboradas pela consciência humana. A filosofia contemporânea é aquela desenvolvida no final do século XVII, que tem como marco a Revolução Francesa, passando pelo período do capitalismo e também pela Revolução Industrial, onde se torna visível a exploração do trabalho humano e, ao mesmo tempo, em que se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Ainda que para alguns pensadores a chamada filosofia pós-moderna seja autônoma, ela foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os principais pensadores dos últimos séculos. Para Hegel, apenas aquilo que é explicável através da razão é viável. Para ele, toda a história da humanidade é construída por lutas de ideias. Assim,
Ele nos compreende como produtos do pensamento, acontecimentos de nossos dias e que sejam produtos de uma infinita luta de ideias opostas. As ideias de Auguste Comte marcam a sua época com sua preocupação de ordenar a sociedade industrial, pensando no seu progresso. E ela deveria ser obtida pela solidariedade social, a ser através da instituição um código de regras. Foi neste pensamento que Auguste inspirou o lema da bandeira do Brasil. Auguste Comte, mais um autor, desenvolveu o positivismo, onde ele considera apenas o fato positivo, ou seja, aquele que pode ser medido e controlado pela experiência, como adequado para o estudo. O marxismo concebe a sociedade dividida em classes, sendo uma delas classe detentora dos meios de produção e a outra a que vence a sua força de trabalho. Essas duas classes são a burguesia e o proletariado. O marxismo ele foi formulado por Karl Marx e também por Friedrich Engels. A crítica mais determinante do marxismo é a sociedade dividida em classes. Segundo o marxismo, mais valia a alienação, que são características fundamentais do capitalismo. Temos também o existencialismo, que é uma corrente filosófica do século IX, mas é possível encontrar alguns de seus elementos relacionados às questões existenciais desde a antiguidade grega. No momento, trata-se das questões humanas de forma geral, mas se considera a existência humana o ponto de partida do objeto privilegiado e sua análise. Já Friedrich Nietzsche propõe que a vida seja delineada por uma nova moral, como a base da vontade de viver, que constitui uma transmutação de todos os valores para um princípio que seja além do bem e do mal. Em sua obra, O Ser e o Nada, Sartre formulou os princípios fundamentais da sua concepção existencialista e a existência precede a essência. É isso, pessoal. Arrasamos. Espero que vocês tenham conhecido um pouco dos autores filósofos contemporâneos e modernos. Até a próxima aula. Se